A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Deus nos proporcionou mais uma vez esta graça, esse privilégio de podermos aqui estar juntos, mais uma vez aqui na plataforma, para nós meditarmos na Palavra de Deus. Para aqueles que vão pela primeira vez acessar o canal aqui, esse que vos fala é vosso irmão em Cristo, presbítero Vanderlei. Nós somos ministros do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministério tão excelente, tão glorioso, que até os anjos do céu queriam descer aqui nesta terra para fazer. Eles queriam ser ministro do Evangelho, mas não foi permitido a eles. Deus passou para mim e para você este honroso ministério que é ser ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, vamos nós para a Palavra de Deus. Mais uma vez eu tenho uma palavra para abençoar a tua vida e hoje nós vamos meditar sobre o propósito da vida. Qual o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Qual o sentido da vida? Como nós podemos saber acerca disso? Vamos lá, vamos fazer leitura no texto bíblico. Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai dizer da seguinte forma: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está o sentido da vida. Aqui começa o sentido da vida. Pois bem, tudo começa com Deus. Para Deus, por Deus e para Deus foram criadas todas as coisas que há no universo, seja ela visíveis, seja ela invisíveis. Tudo foi criado por Deus e para Deus são todas as coisas. Então é lógico que o sentido da nossa vida também tem que começar em Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas começaram nele e nele se encontram o seu propósito. Tá? Há uma frase, olha aqui, esse homem era ateu. Esse homem citou uma frase muito interessante. Um ateu, né? Pelo nome de Bertrand Russell, ateu, ele citou uma frase. Ele disse: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Olha a frase que um ateu escreveu: a menos que se admita a existência de Deus, o propósito, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. A questão não é você. A questão não é você. O propósito para a vida é muito maior que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que a sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. Nós nascemos de acordo com o propósito de Deus e para cumprir os propósitos de Deus. A procura pelo propósito ou sentido da vida tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado. Nós mesmos, começamos por nós mesmos. É considerado o lado errado. Por quê? Vamos ver aqui. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa. Perguntas tais como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o futuro? Mas concentrarmos-nos em nós mesmos jamais desvendará o propósito da nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem os livros famosos, filmes, seminários, você não irá descobrir o significado da vida olhando para dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que você foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar a sua utilidade. Preste atenção, aqui está um ponto bastante interessante. Se eu lhe entregar uma invenção minha,
tá? Uma invenção minha, e der nas suas mãos para que você manuseie essa invenção, provavelmente você não saberá como manusear essa invenção. Somente eu que a criei sei como manusear. Se eu não te der para você um manual, você não sabe como manusear essa invenção. Pois é, nós somos criatura, somos feituras de Deus. Então, as nossas respostas estão em Deus. Nós não conseguimos, Deus é o criador da vida. Então é só Deus que tem o manual da vida. Então é a Deus que devemos perguntar qual é o propósito da nossa vida. Nós não podemos perguntar a nós mesmos, criaturas, porque nós mesmos não temos a resposta. Então, este é o ponto crucial. Para saber o sentido, o significado da vida, temos que perguntar a Deus, que é o nosso Criador, e Ele tem o manual nas suas mãos. Tá? Um renomado professor, ele fez uma pergunta a 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo. Ele perguntou qual o significado da vida para esses homens renomados, cientistas, filósofos. Ele perguntou a cada um desses homens qual o sentido da vida. E a resposta que esses homens deu a ele escreveu no livro dele, tá? E ele publicou suas respostas em um livro. Alguns daqueles filósofos deram os melhores palpites, mas alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. E outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais, filósofos, cientistas de renome, pediram ao professor da seguinte forma: se você descobrir o sentido da vida, você fala para nós, você nos diz para nós se você descobrir o propósito e o sentido da vida. Felizmente, há uma alternativa especulação sobre o significado do propósito da vida. Trata-se da revelação. O sentido da vida, então, não está no intelecto humano. O sentido da vida, então, não está na filosofia. O sentido da vida, então, não está na ciência. O sentido da vida, se nós quisermos descobrir por que fomos colocados nesse universo, nós temos que perguntar a Deus, não é através do nosso intelecto. Deus é o nosso fabricante, Ele tem o manual, tá? E Ele tem o sentido da vida para nos dizer qual é o sentido da vida. Mas o fato é que eu e você fomos colocados aqui neste mundo, aqui nesta terra, com um propósito. Ter uma vida com um propósito. Para isso, eu deixei para encerrar aqui esse vídeo com uma leitura que nós vamos ver na Bíblia aqui, é Josué, capítulo 1. Quero que você acompanhe comigo esta leitura no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Veja bem, depois da morte de Moisés, Deus precisava de alguém para liderar o povo. E vamos ver o que diz o texto aqui. Vamos fazer leitura. Josué, capítulo 1, vai dizer da seguinte forma: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto deste Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui Deus traz um propósito na vida de Josué. E note que o propósito que Deus incumbe a Josué para fazer é um propósito que está ligado à própria vontade de Deus. Preste atenção, que isso pode ser crucial e muito importante para você descobrir o sentido da vida. A vontade de Deus está incumbida no propósito que Deus colocou para Josué fazer. A vontade de Deus é que o povo alcançasse a terra prometida. E o propósito que Deus coloca para Josué é alcançar a terra prometida.
Mas note que Deus vai fazer algum segredo aqui e vai trazer uma bússola para Josué. Vamos continuar a leitura. Vai dizer assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Preste atenção no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Deus estava falando para Josué obter no coração, não se apartar da boca dele o livro da lei de Moisés. Ou seja, Deus estava falando da sua palavra, da Bíblia. Estava mostrando para Josué que a Bíblia, a palavra de Deus, seria como bússola, incumbida dentro de um propósito que Deus lhe tinha proposto na vida dele. Josué passa toda a tua vida neste propósito e Deus o ajuda. Então, aqui está a resposta. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? O propósito da vida está em Deus. Se eu e você quisermos saber qual é o propósito da nossa vida, porque fomos colocados neste mundo, temos que nos chegar a Deus e perguntar para Deus qual é o sentido da nossa vida. E é dos melhores, porque Deus disse pela boca do profeta Isaías que Deus não tem um plano mau. Deus tem um pensamento de paz, um pensamento bom, um propósito bom para mim e para você. Aqui está o sentido da vida, está em Deus. Se encontra em Deus, não se encontra aqui com nós, mas com Deus, que é o nosso fabricante. Deus tem o manual da vida e pode nos dizer qual é o propósito e o sentido da vida na qual Ele nos colocou aqui neste universo, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, mas não deixe de compartilhar com alguém e também se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu gostei aí, tá bom? Que Deus assim vai nos abençoando, tá? Guarda essa palavra no nosso coração, reflita sobre isso, tá? A vontade de Deus está incumbida dentro do propósito que Ele quer para nós, tá? Era isso que Deus queria para Josué, era o propósito que Deus propôs para ele, estava incumbido dentro da vontade dele, e ele foi até o fim. Então quer dizer que o propósito para mim e para você tem que estar incumbido dentro da vontade de Deus. Reflita, em nome de Jesus, fica na paz do Senhor Jesus, até a próxima, amém.